I greet the church with the peace of the Lord. Amen. Ainda de pé, irmãos, abram as Bíblias em Atos. Atos capítulo 16. Nós Church, the peace of the Lord. And since everybody's still standing, please open your Bibles with us to the book of Acts, chapter 16. Amen. Versículo 25, nós leremos a parte A do versículo. Verse 25, we're going to read part A of verse 25. Amen. Todos comigo? Amém? Não, foi um amém muito tímido. Todos comigo? Amém? Everybody with me? Agora Amen? Amen. Parte A do versículo, irmãos, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Part A of Acts chapter 16, verse 25 reads, About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Amém. Podem Amen. se assentar, irmãos. Amen. The church may take your seats. Eu agradeço ao pastor Maurício por confiar essa ministração a mim e ao pastor Rafa. I thank God for the opportunity, but also for Pastor Mauricio to trust in me and also Pastor Rafa to deliver God's message today. Amém. Na sexta-feira, o pastor Maurício me mandou uma mensagem fazendo esse convite e eu confesso aos irmãos que o meu coração se encheu de alegria. About Friday, Pastor Mauricio sent me a message, invited me to bring the message, and I confessed, my brothers and sisters, that I was filled with joy to have this opportunity once more. Então eu fui orar a Deus, né, e dobrar os meus joelhos ao chão e pedindo a Deus que me guiasse na preparação dessa palavra. So I went and got on my knees and started to pray to God and ask God to guide me through this message. E normalmente, irmãos, Deus me dá um direcionamento para testemunhar. And normally God gives me a direction to give a testimony. E dessa vez não foi muito diferente, mas não um testemunho sobre a nossa chegada nos Estados Unidos. And so today it's very much the same, but it's a little bit different because it's not the testimony of God bringing us here to the United States. Mas ele me fez lembrar de um testemunho que talvez eu tinha 9 ou 10 anos de idade. But he reminded me of a testimony that I had when I was about 9 or 10 years old. Aconteceu, irmãos, que a minha segunda metade da infância e adolescência foi muito emocionante. What happened was the second half of my childhood and my teenage years was very different. Yeah, different, porque foi uma aventura. And because it was different because it was an adventure. E nessa ocasião em questão, nós estávamos viajando, eu e a minha família, para a casa da minha avó. And in this circumstance, my family and I were traveling to my grandma's house. Então ali estávamos eu, a minha irmã mais nova, o meu pai, a minha mãe e a minha avó. And so there it was me, my younger sister, my mom and dad, and my grandma. Ela havia ido para nossa casa em Belo Horizonte de ônibus e nós estávamos levando-a de volta para o interior de Minas Gerais. So she came to our house via bus to Belo Horizonte, right? And then by bus, and we had to take her back home to the interior or the rural area of Minas Gerais. E eu me lembro que era uma viagem de mais ou menos 5 ou 6 horas naquela época. I remember it was a car ride from about 5 to 6 hours. E nós estávamos num carro bem antigo, irmãos. And we were very much in an old car. E no meio da viagem, e os maridos que estão aqui vão me entender. And in the middle of the trip, right, the husbands are going to understand what I'm going to say here. A gasolina estava acabando. gas was running out. E aí, cada posto que passava, o meu pai pensava e às vezes até falava, não, no próximo a gente abastece. And every time we were past the gas station, my dad would go and think, you know what, no, next time we'll stop to get gas. E chegou uma hora, irmãos, que os postos pararam de aparecer. And it came to a time where the gas station stopped appearing. E ali estávamos nós, toda a família dentro do carro. And there we were, the whole family in the car. E eu quero ressaltar para os irmãos que tinha uma pessoa ali dentro desse carro. And I want to reaffirm to you guys that there was someone in the car Que era a sogra do meu pai. who was the mother-in-law of my father. Em outras palavras, a minha avó. In other words, my grandma. Irmãos, não sei vocês, Brothers, I don't know about you, mas quando a cobrança vem do sogro, da sogra, but you know when the
accountability, right? Or the account comes from your in-laws. ela vem de um jeito diferente, It né? comes in a different way. E quando a minha avó percebeu, irmãos, And when my grandma noticed it, que a church, gasolina já estava chegando no final the gas was at the very e end que não tinha mais posto, and that there was no more gas stations, ela começou a falar. she started to speak. E a minha avó não parava de And falar. my grandma did not stop to speak. E ela falou até o carro parar. And she spoke until the car stopped going. E ali estávamos nós, já era início da noite. And then there we were at the beginning of the night. Meu pai encostou o carro no acostamento My dad pulled over to the side of the road e a noite veio. and night came. E para todo lugar que a gente olhava só tinha mato. And everywhere we looked, it was just forest, right? Era a estradinha do interior de Minas Gerais e mato. It was just like a little road in the middle of the rural area of Minas Gerais, and it was just, wilderness. E naquele momento, irmãos, a minha avó já não tinha mais o que falar. And at that moment, my grandma had no more other words. A minha mãe também já não tinha mais o que falar. My mother also had nothing else to say, E tudo que restou foi orar. and all that was left was just to pray. Então, quando todas as vozes cessaram, And so when all the voices were silenced, nós começamos a orar como família. we started to pray as a family. E depois que a oração terminou, irmãos, And after the prayer ended, church, nada aconteceu. nothing happened. Então meu pai teve que tomar uma decisão muito difícil. And so my dad had to make a very difficult decision. Eu terei que ir buscar gasolina. I would have to go and grab gas, right? Mas eu terei que pedir carona para isso e não dá para levar todo mundo. And I would have to catch a ride to do this, and I wouldn't be able to bring everybody. or Então take ir everybody. buscar gasolina significa deixar a minha família para trás. And so to go and collect gas, it signifies that I have to leave my family behind. Como a gente toma uma decisão como essa? How do we make a decision like this? E eu me recordo, irmãos, que o meu pai, sem escolha, tomou a decisão de ir buscar a gasolina. And I remember, church, my dad made the decision to go and made the decision without a choice to go and collect gas for the E family. eu lembro que ele saiu do carro, ele deu a volta e foi na janela onde a minha mãe estava sentada no banco do passageiro. And so he got off the car, went around it, went to the passenger window where my mother was sitting. E ele disse para ela, olha, eu tenho que ir, mas Deus ficará com vocês. Hey, I need to go, but God's going to stay with you guys. E quando meu pai então se despediu de todos nós e virou para a estrada para poder pedir carona, And so with all that, when my dad said goodbye to everybody, turned to the street to ask for a ride, ele começou a ver uma luz que vinha lá do finalzinho da estrada. he started to see a light that was at the very end of the road. Nós pensávamos que era um carro estava vindo e ele ia pedir carona, We thought it was a car that was coming that he would ask a ride. mas a luz se aproximava, mas ela não crescia. But the light was getting closer, but it wasn't growing. Ela se aproximava, mas continuava uma luz bem pequenininha. It got closer, but it still continued to be a very small light. E quando ela chegou perto bastante para que a gente pudesse ver, a gente viu que era uma lanterna. And so when we got close enough for us to see, we noticed that it was a flashlight. A gente esperava um carro We were expecting a para dar car carona para levar para o posto, to give a ride to go to the gas station, mas era uma lanterna but it was just a que flashlight estava sendo segurada por um jovem that was being held by a young man em cima de uma bicicleta. in top of a bicycle. Tudo bem? Okay. Talvez esse seja o recurso que Maybe Deus this está will be the mandando resource para nos levar para o posto. That God will use to bring us to the gas station. Mas então o jovem chegou e ele parou a bicicleta. And so the young man arrived and he stopped the bicycle. E o meu pai não sabia se ia dar para pedir carona para aquele jovem, And my dad and I didn't know if we were able to ask for a ride from that young man, mas não precisou. but he didn't need to. O jovem perguntou para o meu pai, olha, o que está acontecendo? The young man asked my dad, "What's going on?" E o meu pai disse, acabou a And gasolina. my dad said, "Gas right now." E eu me recordo, irmãos, que naquela bicicleta havia um litro de leite preso atrás. And I remember looking at that bicycle, there was about a liter of milk, tied to the back. Não sei se vocês viveram esses tempos, né, principalmente no Brasil, mas era comum entregar leite nas casas num litro de leite. I don't know if you guys have ever experienced this, growing up in the times that we live, but it was very common at that time for people to
deliver milk via like liter bottles, right? Então ali estava esse jovem So com a there was this bicicleta young e man. o litro de leite. So there was this young man with a bicycle with a liter of milk. E quando o meu pai respondeu para ele que a gasolina tinha acabado, And so when my dad responded to him that gas has run out, o jovem disse: the young man said, não tem problema. "There's no problem. Eu tenho gasolina aqui no meu litro de leite. I have gasoline here in the liter of milk." Irmãos, resumo da história é que esse jovem pegou o litro de leite que tinha gasolina dentro And so to complete the story, right, this young man who took the liter of milk that had gasoline inside it e abasteceu o carro com aquele pouco de gasolina. and put it inside the car with that very little amount of gas. E isso foi o suficiente para que a gente chegasse no posto. And that was enough for us to get to a gas station. Mas o mais impressionante de toda essa história But the most impressive thing of this whole story é que enquanto meu pai estava colocando o litro de gasolina no tanque do carro, when my dad was putting a liter of gasoline into the car, o jovem se despediu the young man said goodbye. e misteriosamente ele sumiu. And mysteriously, he just disappeared. Ouvir histórias como essa, irmão, enche o nosso coração de alegria e esperança. Hearing stories like this, church, fills our hearts with joy and hope. Por muitas vezes nós nos vemos numa situação de perigo, A lot of times we see ourselves in situations of danger. às vezes é uma situação de emergência, Sometimes it's a situation of emergency. e a gente faz de tudo de menos orar. And we do everything but pray. Em outras palavras, irmãos, a gente faz de tudo de menos confiar. In other words, church, we do everything except trust. E enquanto eu orava, irmãos, para preparar essa palavra com o auxílio do Espírito Santo, And so, church, when I was praying to God to prepare this message, I was asking the Holy Spirit, Deus bombardeou meu coração de uma frase: God began to bombard my heart with a phrase, o poder da dor. the power of pain. E eu confesso para os irmãos que falar sobre dor é difícil. And I confess, church, that to talk about pain is very difficult. E assumir que a dor tem um poder é mais difícil ainda. And to assume and accept the fact that pain... Oh my God. E assumir que a dor tem um poder é ainda mais difícil. And to assume that pain has power is even more difficult. É o poder de nos transformar. It's the power to transform us. No começo dessa semana, eu fui a Boston a uma viagem de trabalho. In the beginning of this week, I went to Boston for a work trip. E quando eu cheguei em Boston, irmãos, eu fui pegar o carro que a companhia tinha alugado. And so when I got to Boston, I went to go pick up the rental car that the company provided. Então, o nosso cliente tinha alugado um carro e eu teria só que ir na vaga que a chave já estaria no carro. And so then the company had already rented out the car. I just had to make sure I get to the parking lot, to the right spot where the car was with the keys. E o interessante é que sempre foi assim. Já fui para Boston algumas vezes. And it's always been that's interesting that it's always been like this, and I've been to Boston a few times. Mas dessa vez, quando eu abri o aplicativo para saber em qual vaga o carro estava estacionado, But interesting enough, when I opened up the app to find out which parking spot the car was in, apareceu para mim que tinha um problema na minha reserva e que eu tinha que ir no balcão. and it seemed like it showed that there was a problem with my reservation, and I had to go to the countertop. E quando eu cheguei ali no balcão, irmãos, o atendente pediu o cartão de crédito no qual a reserva tinha sido feita. And when I got to the counter, the attendant there was asking for the credit card that was used to reserve the car. Obviamente, a reserva foi feita pelo cliente, eu não tinha o cartão de crédito da companhia. Obviously, the reservation was made by the client, and I did not have the credit card with me because it's the company card. E aí começou então uma grande jornada, And irmãos. so there begins a long journey, church. Porque eu não tinha o cartão da companhia, Because I didn't have the credit card. The tampouco eu company tinha card. cartão de crédito. I didn't have. Você não teve cartão de crédito? Hã? Yeah. I didn't have a credit card. E não teve nenhuma forma, irmãos, que aquele atendente abençoado me liberasse um carro. And there's no other way for that blessed attendant to
blessed me with a car. Acho que nem se eu tivesse dinheiro para comprar o carro, ele tinha liberado aquele I don't carro. even think if I had the money to purchase the car, they would have let me go. E eu tentei então alugar um carro por aplicativos e não consegui. And so I tried to rent cars through different apps and nothing was working. Ora era avaliação de crédito que não liberava, There was probably a credit evaluation that wasn't liberating it. outros aplicativos é porque a conta tinha acabado de ser criada e não liberaram. And there was others where the apps were just because the account was now newly created, it didn't allow you to rent a car. E já tinha passado então quase 2 horas, irmãos, e eu estava extremamente cansado. And it's been about 2 hours and I was extremely tired. E aí começou a segunda etapa da jornada. And then now the second half of the journey began. Encontrar um Uber To find an Uber para me levar de Boston para Cape Cod. to bring me from Boston to Cape Cod. É uma grande jornada It's a long journey e todos os Ubers cancelavam. and all the Ubers canceled. Então o primeiro, o segundo, o terceiro, The first, the second, the third, o quarto, the fourth, o quinto aceitou. and the fifth one accepted. Falei, glória a Deus. And I said, glory to God. Quando o Uber chegou, irmãos, When the Uber eu arrived, nem acreditava. I didn't even believe it. E eu entrei no carro e tudo que eu queria era fechar os olhos e descansar. And I got into the car and all I wanted to do was just close my eyes and rest. Muitas vezes na nossa vida, A lot of times in our lives, nós passamos por situações que nos intrigam. a lot of times through life, we go through situations that intrigue us. Isso porque nós estamos fazendo o que é correto. And this is because we're doing what is correct, what is right. Deus, eu estou trabalhando. Lord, I am working. Eu estou trabalhando para sustentar a minha família. I'm working to sustain and support my O family. Senhor permitiu que eu aceitasse esse trabalho. Lord, it is you who permitted me to accept this job. Por que é que eu tenho que passar por isso? Why do I need to go through this? Isso é justo, não é This is mesmo? injustice, isn't it? Mas a gente passa. But we go through this. São provas. These are tests. E muitas vezes quando essa prova passa, irmãos, And a lot of times, church, when this test goes through, nós não conseguimos reconhecer que Deus estava nos guiando. we can't recognize that God was the one that was guiding us. E eu me lembro de ter então fechado os olhos ali para poder descansar. And so I remember there that I closed my eyes to start resting. E ainda assim eu era incomodado por algo. And even then, I was disturbed by something. Vamos fazer uma pausa nessa história We're going to put a pause in the story. e vamos entender o que Paulo e Silas estavam passando ali em Atos 16. And let's understand what Paul and Silas were going through in Acts chapter 16. Volte uma página na sua Bíblia, Go back one page in your Bible, capítulo 16, chapter 16, versículos 16 a 18. verses 16 through 18. Atos 16, 16 a 18. Acts 16, 16 through 18. Paulo estava então em Filipos e o versículo 16 diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. And so Acts chapter 16, verses 16 through 18, right? Paul is in Philippi, and verse 16 it reads, When we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. This girl followed Paul and the rest of us, shouting, These men are the servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. She kept this up for many days. Finally, Paul became so troubled that he turned around and said to the Spirit, In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. And at that moment, the Spirit left her. Veja bem, irmãos, Paulo estava em Filipos
e ele estava pregando o evangelho. You see, church, that Paul was in Philippi and he was preaching the gospel. Além de pregar o evangelho, até aquela mulher que estava endemoniada reconheceu isso. And even though he was just preaching the gospel, even that woman who had a spirit, a demon inside of her, recognized that he was a servant of the Most O High que ele God. estava fazendo em amor a Deus era tão bom que até o demônio reconheceu. What he was doing for the service of God was so good that even the demon recognized it. Mas não foi essa bondade que eles escolheram. But that wasn't the goodness that they chose. Então, como eu posso estar fazendo o que é bom e colher algo ruim? So how is it that I can do something good and receive and reap something that is bad? Muitas vezes nós nos questionamos sobre isso. A lot of times we question things like this. Deus, eu estou fazendo o que é bom. Lord, I'm doing something that is good. Por que eu estou passando por isso? Why am I going through this? Talvez seja uma adversidade muito grande. Maybe it's a test that's very difficult. Talvez seja uma grande Great. dificuldade. Maybe it's a very big difficulty or something that's difficult that's going through our lives. O nosso povo vive um grande dilema com a imigração. Our people live with a great dilemma in regards to immigration. Outros vivem um grande dilema com finanças. A lot of people also, others deal with great dilemmas in the case of finances. Alguns têm problema com relacionamento com o próximo ou com Others familiares. have problems with relationships, right, with your spouse or even family members. Mas muitas vezes nós somos pessoas boas. And a lot of times we are good people. E ainda assim enfrentamos esses And problemas. even then we have to deal with these problems. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã, And irmãos, so I want to tell you, church, this morning, é que Deus tem um plano na adversidade. is that God has a plan for you in the difficulties. E eu volto para a história de Boston. And so I go back to the story of Boston. Eu estava de olhos fechados, já tinha 5 ou 10 minutos tentando dormir. I had my eyes closed for about 5 to 10 minutes trying to sleep. E a minha esposa está aqui, né, e vai garantir que eu estou falando a verdade para vocês. Eu entro no carro como passageiro e eu durmo, irmãos. And my wife is here to testify that, when I go into a car as a passenger, I ended up sleeping. Mas eu não conseguia dormir de jeito nenhum. But I couldn't sleep at all. E eu ouvi uma voz na minha mente que dizia: And I heard a voice in my mind saying, olhe o nome do motorista. look at the name of the driver. Imediatamente, irmãos, eu abri os meus olhos, abri o aplicativo e fui procurar pelo nome do motorista. Immediately, I took out my phone, opened the app, and looked for the name of the driver. E ali estava escrito José Castilho. And the name was José Castilho. E quando eu vi aquele nome, eu pensei, pô, talvez seja brasileiro. And I said, well, look, maybe he's Brazilian. Por que Deus será que está pedindo para eu olhar esse nome? Maybe, and I was asking, why is God showing me to look at this name? Então eu fechei os olhos rapidamente novamente e disse, Deus, me diga o que o Senhor quer que eu faça. And I closed my eyes really quickly and I asked God, God, show me, what is it that you want me to do? E ele não disse nada. And he didn't say anything. A única coisa que eu tinha, irmãos, era uma ordem de olhar o nome do motorista. The only thing I had, church, was an order to look at the name of the driver. E eu estava cansado, confesso para os irmãos que a vontade era de fechar os olhos e dormir. And I confess, church, I was exhausted, I was tired, and I really wanted to go and sleep. Mas aquilo me incomodou a ponto de eu perguntar para o motorista de onde ele But era. that bothered me so much until I asked the driver where he was Então from. ele começou a falar comigo e eu logo percebi que ele era um hispano. And so he began to speak with me, and I noticed that he was a Hispanic. Então ele me disse que era da República Dominicana e a gente estava conversando em espanhol. And he told me that he was from the Dominican Republic, and then we were speaking in Spanish. Nós falamos sobre as dificuldades do país, falamos sobre a imigração. We spoke about the difficulties of our country, the problems with immigration. Ele falava muito e eu escutava bastante. He would speak a lot, and I would listen a lot. E quando eu tinha a oportunidade de falar, irmãos, eu sempre tentava falar para ele sobre esperança. And every time I spoke, I tried to speak about hope. Ele falava de 3 tipos de problema e eu falava sobre esperança. He would talk about 3 different problems, and I would speak about hope. E aí ele falava de outros 3 tipos de problema e eu falava de He would esperança. talk about other 3 problems, and I'll talk to him about hope. Quando chegou no meio da nossa viagem para Cape Cod, When it got to the halfway point of our trip to Cape Cod, ele parou de falar por um instante. he stopped to talk for an instant.
Ele olhou no retrovisor, onde dava para ver o meu rosto, He looked in the rearview mirror where he was able to see my face. e ele disse quase que pensando: eu nunca conversei sobre essas coisas com um passageiro. And he said, I never spoke with someone or spoke about these things with someone who was a passenger. Nesse momento nós estamos falando sobre o amor de Deus. In that moment, we're talking about the love of God. Como Deus cuida de nós, da nossa família, mesmo em meio a tribulações. Of how God takes care of us and our families in the midst of all these difficulties. E quando ele disse isso, irmãos, o Espírito Santo tomou o meu corpo com uma vontade de pregar o evangelho a ele. And in that moment, the Holy Spirit came and filled me up so much and took my heart to be able to start preaching the gospel to him. Então foi a segunda metade da viagem pregando o evangelho a ele. And so with the second half of the trip of me evangelizing to him Em espanhol. in Spanish. E para a glória de Deus, And irmãos. for the glory of God, Pouco church, antes de chegarmos no nosso a destino, little bit before we arrived at the destination, aquele homem aceitou Jesus. that man accepted Jesus Christ. Quando eu desci do Uber, irmãos, When I got out of the Uber eu church, confesso para os irmãos que um único pensamento tomava conta da minha mente. there was only one, I confess that there was only one thought that was in my mind. Senhor, como eu posso ser tão egoísta Lord, how can I be so prideful de questionar o Senhor por ter perdido o aluguel do carro? to question you, Lord, for losing the rental Como car? eu posso ser tão egoísta a ponto de pensar que aquilo não era justo comigo mesmo? How can I be so prideful so that I can think that that was injustice against myself? Se o Senhor estava preparando If it was you who was preparing o ambiente, the ambiance, the se o Senhor space, estava atraindo uma pessoa that you were attracting one person para ouvir a tua to palavra, hear your word, o evangelho de Cristo, the gospel of Christ, e aceitar o Senhor como o único and Salvador. accept him as your Lord and Savior. É assim que Deus faz, That is irmãos. how God works, church. E é isso que Paulo e Silas estavam vivendo. This is what Paul and Silas were living. Eles foram açoitados, They were threatened. eles foram presos, They were imprisoned. e no meio de tudo isso, irmãos, In the middle of all this, no church, meio dessa injustiça, in the middle of all this injustice, nós chegamos no versículo 25. we arrived to verse 25. Talvez diferente de muitos de nós. Maybe differently than a lot of us. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, The Bible says about midnight, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Paul and Silas were praying and singing hymns to God, E os demais companheiros de prisão escutavam. and the other prisoners were listening to them. E no versículo 26, dando continuidade, diz que de repente sobreveio tamanho terremoto And continuing on in verse 26, it says, suddenly there was a violent earthquake, que sacudiu os alicerces da prisão, that the foundations of the prison were e shaken, todas as portas se abriram, and all the prison e as doors flew correntes open, de todos os presos se soltaram. and everyone's chains came loose. Irmãos, mais à frente vai contar sobre a conversão do carcereiro. Church, if you keep on reading, it's going to talk about the conversion of the prison guard. Eu ouso dizer que o demônio foi usado por Deus para levar Paulo e Silas à prisão. I dare say that that demon, right, is what God used to bring Paul and Silas to prison. Por causa daquela mulher que se levantou, eles foram açoitados e presos. Because of that woman who raised herself up, right, spoke up, Paul and Silas went to prison. Mas enquanto eles estavam presos, eles estavam louvando e orando. But when they were in prison, they were praying and worshiping. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, o And que so the você question tem I asked you feito today, church, what have you done quando você está passando pela aprovação? when you're going through the trials? Será que você está tentando fugir daquela situação a todo custo? Is it that you're trying to, at all costs, flee from that situation? Será que você está murmurando contra Deus? Is it that you're murmuring against God? Onde é que você está colocando os teus olhos? Where you're putting your eyes? Eles colocaram os olhos em Deus. They put their eyes to God. O amor que eles tinham pelo evangelho de Jesus era tão grande That the love they had for the gospel of Jesus was so great
que fizeram com que eles suportassem tudo aquilo, that allowed them to support and be able to go through all that. orando e louvando. Go through all that, praying and singing. A questão é por que nós não conseguimos fazer isso hoje, irmãos? The question of why we're not able to do that today, church. A resposta é falta de relacionamento com Deus. Is a lack of relationship with our God. E tem um motivo para isso. And there's a motivation behind that, or motive. Há uma história que diz que um certo homem, ele construiu e reformou uma casa There's a story of a certain man who built and reformed a home, right? numa área muito pobre. In a place that was very poor. Então todas as casas da vizinhança eram muito feias, And so all the homes of the neighborhood were very ugly inacabadas, and like unfinished, sujas. dirty. E aquele homem, ele reconstruiu a casa dele. And that man, he reconstructed his home. Ficou linda, It became beautiful. ficou bem It was decorada, very well decorated. ficou totalmente limpa. It was very much clean. E aquilo fez com que aquela casa se destacasse na vizinhança. And what that did is it made that house become more of a highlight in that neighborhood, right? It brought a spotlight to that house. Então um homem chegou, And so the man arrived. um outro homem chegou Another man arrived e ofereceu para comprar aquela and casa. offered to buy that home. E ele fez uma proposta justa And so he made a justified offer, e o dono da casa não aceitou. and the owner of the house did not accept it. Então ele dobrou aquela oferta justa And so he doubled that justified offering or offer, e o dono da casa não aceitou. and the owner of the house still rejected it. Então aquele homem foi embora And so that man went away, e o dono da casa começou a viver naquela and casa. the owner of that house began to live there. Ele vivia como se fosse o primeiro amor. He began to live in that house as if it was like the first love. Quando você muda de casa When you move home, when you e change você homes, começa a descobrir cada cantinho and you dela. begin to discover all the new little cricks and crannies E of the você home, descobre que aquela casa é exatamente o que você sonhava. and you discover that that house is exactly what you dreamt of. O que muitas vezes você pedia a Deus, A lot of times what you ask God, você está vivendo uma vida que você pedia a Deus. now you're living a life that of everything that you ask God of. E aquilo é como se fosse o primeiro amor. And that's like as if it was the first O love. dono da casa estava vivendo isso. The owner of the house was living this. Mas então um outro homem And so now the other man retornou depois de algum tempo returned after some time com uma outra proposta with para ele. an other offer to him. Ele disse: "Olha, eu vou te pagar um dinheiro muito alto, I'm going to pay you a very high amount of money, mas eu não quero que você me venda a casa. but I don't want you to sell me the Eu home. sei que você não vai me vender. I know you're not going to sell it to Eu me. quero que você me venda apenas um prego dessa casa." I want you to sell me at least one nail of this house. E esse prego estava pregado na sala. And this nail was on the wall. On the E ali tinha um room, quadro. and there it had a painting. Thank you. Então esse homem disse: "Olha, eu quero só aquele prego onde aquele quadro está pregado." All I want is just the nail that's holding that painting in the living room. E a oferta era muito alta. The offer was very high. O dono da casa então pensou: The owner of the house thought, "Que mal tem eu receber por esse prego?" how bad can it be for me to receive this amount of money for just this nail? Então o dono da casa aceitou, irmãos. And so the owner of the house accepted it. Então esse outro homem pegou o quadro e foi embora. And so this other man grabbed the painting and went away. E ali ficou o prego. And there stayed the nail. Passaram mais algum tempo. So after a certain amount of time, E esse outro homem retornou. this other man arrived. Agora ele não trazia mais um quadro. And now he didn't bring a painting. Ele trazia alguns pedaços de carcaça de um animal morto. He brought some pieces of a carcass of a dead animal. E ele entrou na casa He walked into the house. e ele pendurou isso no prego. He placed that on the nail. E o dono da casa falou: "Meu Deus, você não pode fazer isso aqui. And the owner of the house says, "My God, you can't do Essa this. é a minha This is casa." my house." E o outro homem disse: "Não, não. The other man said, "No. A casa é sua, The house is yours, mas o prego é meu." but that nail is mine." E esse homem foi embora. Man went away. Alguns dias passaram, Some irmãos. days passed, church.
E aquilo começou a contaminar toda a casa. And that began to contaminate the whole O cheiro house. ruim, This bad smell, a sujeira, the dirt, the dirtiness of it, as moscas, insetos e animais, the flies, the different types of deixou insects, aquela animals. casa numa situação tão deplorável And it left that house in such a deplorable state que o dono da casa deixou-a e foi embora. that the owner of the house left the home. É isso que o pecado faz conosco. That is what sin does with us. Essa casa reformada somos nós. This reformed house is us. Hoje é um culto de Santa Ceia, Today is a Holy Communion service. um culto onde nós relembramos a morte de Jesus na cruz. A service where we remember the death of Jesus on the cross. Jesus veio, irmãos. Ele Jesus morreu came. por nós. He died for us. Ele ressuscitou. He resurrected. Ele entrou no nosso coração quando a gente o aceitou. He entered into our hearts when we accepted him. E como o dono dessa casa fez, ele reformou tudo. And as the owner of this house did, he reformed and remodeled everything. Ele nos pegou onde estávamos. He took us from where we were, Em muitos casos no lamaçal. in a lot of places in the trash. Para todo lado que a gente olhava era And sujeira. everywhere we looked, it was just dirty. As outras casas eram inacabadas. All the other homes were also Nós não unfinished. tínhamos boas We influências. didn't have good influences Mas over us. Jesus veio. But Jesus came. Ele reformou. He reformed, he Ele remodeled, limpou. he cleaned. E nós começamos a viver o primeiro We amor. began to live the first love. Mas um tempo se passou But some time has gone by, e nós decidimos vender o prego. and we have decided to sell the nail. Nós abrimos brechas. We have opened gaps. E isso é o necessário para que o inimigo venha. And that is sufficient enough for the enemy to come. E quando o inimigo vem, irmãos, And when the enemy comes, church, ele não vem com um quadro bonito he doesn't come with a beautiful para painting colocar no lugar. to put on that space. Não, ele vem com pedaços de animais mortos. He comes with dead pieces of dead animals. E por mais pequeno que aquilo pareça num primeiro momento, And although that might seem very small at the beginning, aquilo começa a nos contaminar. that begins to contaminate us. Vai contaminando quem somos. It begins to contaminate who we Vai are. contaminando o nosso It caráter. begins to contaminate our A gente character. começa a abrir algumas concessões. We begin to open some exceptions now. E isso é tudo o que ele precisa And that is all that he needs para fazer com que a gente abandone a nossa fé. to do so that we abandon our faith. Esse é o momento, irmãos, This is the moment, church. de colocarmos diante de Deus Put ourselves before God. toda essa sujeira. All this dirtiness, this trash. Um culto de Santa Ceia, irmãos, A service of Holy é um Communion momento de pedirmos a Deus is a moment to ask God que venha to novamente, come once again, que esquadrinhe o nosso coração, to que analise o nosso to coração analyze our hearts e nos mostre and to show us quais são esses pregos, what are these nails, quais são essas brechas. what are these gaps O pecado tem nos afastado de Deus. that the sin has taken us away from God. Isso nos impede de confiar nele. And this impedes us from trusting in Him. Então, quando analisamos a história de Paulo e Silas na prisão, And so when we analyze the story of Paul and Silas in prison, eles podiam orar e cantar louvores a Deus mesmo em meio à tribulação, they were able to pray and sing hymns to God in the midst of this trial porque eles conheciam de fato quem Deus era. because they in fact knew who God was. Não tem como, irmãos, conhecermos quem Cristo é, There's no way, church, that we can know who o God nosso is, who Salvador. Christ is our Savior. Não dá pra gente conhecer de fato quem Ele é, There's no way that we can in fact trust and believe in who se He nós is não nos relacionarmos com Ele. if we don't have a relationship with E Him. pra gente se relacionar com Ele, And for us to have a relationship with Him, a gente tem que abandonar essa sujeira. we need to abandon all this trash. Nós temos que clamar, irmãos, por renovo. We need to cry out to God for a renewal in our lives. Muitas vezes, irmãos, A lot of times, church, o inimigo usa dessas brechas
the enemy uses these gaps para nos desencorajar. to discourage us. Se você está passando por isso nessa manhã, You're going through that this morning. se você sente que o inimigo de alguma forma está tentando te desencorajar, If you feel that the enemy somehow is trying to discourage you, talvez você já não ore mais como antes, maybe you don't pray as you used to, talvez você já não busque a Deus mais como maybe you antes, don't seek him as you used to, talvez você tenha priorizado outras coisas como o trabalho e o estudo ao invés de tempo com Deus, maybe you have prioritized other stuff like work or schooling instead of God, e você pode estar ouvindo uma voz audível na sua cabeça dizendo: ei, isso é demais. you might be even hearing a voice in the side of your head saying, hey, this is too much. Orar é To demais. pray is too much. Buscar a Deus é To demais. seek God is too much. Estar na igreja aos domingos, mas também na sexta e outro dia da semana é demais. To be at church on Sundays and also Fridays and even other days of the week is too much. Eu quero te dizer, irmãos, I want to say, church, se você está passando por isso, if you're going through this, o Espírito Santo de Deus diz para você the nessa Holy manhã: Spirit says to you this morning, se lembre remember de onde Deus te tirou. of where God took you from. Se lembre Remember daquele que te fez o chamado. the one who called you. Ele confiou a você uma missão, He trusted in you a mission, esperando que você chegue até o final dela. hoping that you would reach the end of it. Abramos as Bíblias em Isaías 40, 28 e 29. The Bible reminds us of Isaiah chapter 40. Isaías 40, 28 e 29. Isaiah chapter 40, verses 28 and 29. Diz assim, irmãos, versículo 28. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaiah chapter 40, verse 28 reads, Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de seguir na caminhada com Cristo, A lot of times, church, we leave away the path to follow Christ porque a gente percebe que tem um problema na nossa vida, because we notice that there is a problem in our lives. a gente tenta resolver do nosso jeito We try to resolve it our own way, e não conseguimos. and we're not able to. E isso traz frustração. And this brings frustration. E a frustração faz com que a gente tente resolver por nossa conta de novo. And the frustration brings us to trying to solve the problems ourselves. E nós não conseguimos de novo. And we're not able to do that E again. nos tornamos mais e mais frustrados. And we begin to be more and more frustrated. E isso é tudo que o inimigo quer. And this is everything that the enemy wants. Ele não quer que a gente simplesmente saia da igreja He doesn't want us to just leave the church e vá viver uma outra vida de promiscuidade. and to live another life of promiscuity. Não, ele quer nos manter aqui, No, he wants us to stay here, mornos, lukewarm, frios na fé. cold in the faith. E isso nos impede de conhecer quem Cristo realmente é. That impedes us of knowing who Christ really is. E por vezes, irmãos, nós carregamos um fardo maior do que podemos suportar. And a lot of times we begin to carry a burden much heavier than we're able to hold. Como se a obra de Deus dependesse do nosso trabalho. As if the work of God depended on your work. É como se fosse, não, se eu não fizer isso, And it's as if, if I don't do this, a obra de Deus não vai acontecer. the work of God is not going to happen. Ah, não, se eu não vier à igreja, Oh no, if I don't come to church, o culto não vai acontecer. church is not going to happen.
Não, irmãos, Não, isso sir. não é ministério. That is not what a ministry is. Ministério é muito mais parecido com um pai que convida o filho para lavar o carro. A ministry is a lot like a father inviting his son to wash the car. E os pais vão me entender aqui. And parents are going to understand me at this. Na nossa casa, a gente tem o Bernardo e o Arthur. In our home, we have Bernardo and Arthur. E eles sempre pedem para nos ajudar. And they always ask to help us. E eles também sempre pedem presentes. And they always ask presents. Não sei vocês, irmãos, I don't know about you, mas os church, nossos filhos but our sons, não podem ir no Publix, they can't go to não Publix, podem ir na Ross, they can't go to Ross, que eles sempre pedem um brinquedo. because they always ask for a toy. A forma que a gente encontrou de resolver isso And the way that we have encountered to solve this problem é dando para eles uma missão. is to give them a mission. E a missão do Bernardo e do Arthur é lavar os carros. And the mission of Bernardo and Arthur is to wash the cars. De 15 em 15 dias. And every 15 in 15 days, Com a minha ajuda, with my help, para receber $10 cada. to receive $10 each. Esse é o nosso deal. That is our deal. E eles amam fazer isso, irmãos. They love doing this, church. Mas cá para nós. But let's be honest. Se eu, como pai, If I, as a father, quisesse ter o meu carro limpo, wanted to have my car clean, eu não daria essa missão para os meus 2 filhos de 9 e 4 anos. I would not give this mission to my 2 sons who were 9 and 4. Se eu quisesse realmente o meu carro limpo a ponto de pagar por isso, If I really wanted my car clean to the point that I would pay for this, eu levaria ele no especialista. I'll take it to a specialist, right? Concordam? Do you agree? Mas eu dei essa missão para os meus filhos. But I gave this mission to my sons. Porque o mais importante não é ter o carro limpo, Because what's more important is not having the car clean, é ter tempo de qualidade com ele. but to have quality time with them. E é exatamente o que Deus faz conosco, It's irmãos. exactly what God does with us, church. Quando Deus nos levanta para o ministério, When God raises us up for quando ministry, Ele nos dá uma missão, when He gives us a mission, Ele não está esperando que a gente faça aquilo como um especialista He's not faria. expecting us to do it as if a specialist would do it. Ele está nos chamando a cooperar, He's asking us to cooperate porque Ele espera que a gente dedique tempo de qualidade com Ele. because He expects us to dedicate quality time with Him. O que eu quero te dizer é se o inimigo tem te bombardeado de pensamentos What I want to say with this is if the enemy has been bombarding you with thoughts que dizem que você não pode fazer aquilo que Deus te levantou, saying that you can't do what God has que called você you não é to do, capaz, that you're not que capable, você não é o maior dos capacitados. that you don't have the biggest capacity to do this, Eu quero te dizer, irmãos, I want to tell you, church, que essa carga não é sua. that this burden is not yours. Deus te chama a cooperar, God calls you to a cooperate, dedicar tempo a Ele, to dedicate time to Him, cooperar com o Espírito Santo de Deus, cooperate with the Holy Spirit of God, cooperar com os outros irmãos, cooperate with the other brothers and para sisters, que a boa obra dele for the good work seja of Him completa. will be made complete. Eu quero te dizer I want to tell you, que há vida na provação. there is life in the trial. E eu finalizo, irmãos, essa mensagem I end the message here em 2 Coríntios 4, in 2 Corinthians chapter 4, versículos 16 a 18. verse 16 through 18. Eu convido o grupo de louvor a vir à frente. I'd like to invite the worship team to come up. Segundo a Coríntios 4, versículo 16 e 18. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. I'd like to invite the church to stand. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. A palavra de Deus diz assim: The word of God says, Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem.
Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Therefore we do not lose heart. Although outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Irmãos, eu não sei, mas eu sei que você sabe. Church, I don't know, but I know that you know. Se você está passando por uma grande provação. If you're going through a large trial. Eu não sei, mas você sabe se talvez você está questionando a Deus. I don't know if maybe you are questioning God. Por que você está passando por isso? Of why you are going through this. Esse é um momento de reconciliação. This is a moment to reconcile with God. Esse é um momento de pedir que Cristo venha mais uma vez. This is a moment to ask God to come in once more. E limpe toda a bagunça do nosso ser interior. And cleanse the mess that's inside our souls. E tire fora aquilo que o inimigo plantou lá dentro. And to remove and take out what the enemy planted in here. Para que sejamos limpos mais uma vez. So that we're made clean once more. E possamos ter a comunhão com os irmãos na Santa Ceia. And that we're able to have communion with one another here today. Enquanto o grupo de louvor canta uma canção, while the worship team sings a song, eu te convido a fechar os olhos I invite you to close your eyes e pedir que o Espírito Santo de Deus and ask the Holy Spirit of God analise o seu coração to analyze your hearts e te mostre and to show com you discernimento with discernment aquilo que você precisa confessar a Deus. what is it that you need to confess to Como God. você precisa se reconciliar com Cristo. How do you need to reconcile yourself with God? Façamos isso em nome de We do this Jesus. in the name of Jesus.